A paz do Senhor a todos. Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo para aprendermos juntos a palavra do Senhor, como é o objetivo desse canal, aprendermos mais um pouquinho da palavra. E hoje eu venho trazendo aí uma palavra em Isaías capítulo 6. Se você tem a sua Bíblia, abra ela comigo e vamos ver o que diz essa palavra. Bom, lá no capítulo 6 de Isaías nos diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Lá no versículo 5 diz: Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei e Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Essa palavra é muito conhecida, mas eu quero trazer aqui nesse dia uma reflexão sobre esses anjos, os seres celestiais, os serafins. E a primeira coisa que é o questionamento, de onde surgiram esses nomes? Quem que nomeou os anjos? Se nós formos olhar pela Bíblia, dá-se a entender que os próprios homens é que trouxeram a eles, é que deram a esses seres celestiais tais nomenclaturas, como por exemplo, o querubim. Querubim significa aquele que guarda, aquele que protege, ou guardião. E todas as vezes que nós vamos ver a figura do querubim na Bíblia Sagrada, sempre que alguém descreve o querubim, esse ser celestial está guardando algo. O querubim guardava o jardim lá no Éden. Então, 2 querubins foram feitos sobre as arcas da aliança, como se estivessem guardando a arca da aliança. A Bíblia diz que o Senhor está entronizado entre os querubins, ou seja, como se os querubins estivessem guardando o Senhor. Não que ele necessite de guardas, porque ele é onipotente, mas trazendo essa figura de guardiões. Nós vamos ver também nas cortinas, querubins foram bordados nas cortinas ali do tabernáculo. Então, sempre que o querubim aparece, ele aparece guardando algo. A palavra arcanjo, o anjo-chefe, ali em Daniel, quando descreve Miguel, descreve ele sendo como o anjo guardião, o anjo-chefe de um exército. Então, todas as vezes que a palavra arcanjo aparece, vem com a figura de um ser celestial, que era chefe, que estava liderando outros seres celestiais. E serafim não é diferente. A primeira vez e única vez que a palavra serafim aparece na Bíblia é Isaías capítulo 6. E o profeta está tendo uma visão do altar do Senhor. E a palavra, ele utiliza esse nome, serafim, que no hebraico, no original hebraico, a raiz da palavra significa fogo. Como se este ser que Isaías estivesse vendo fosse um ser que consumia, um ser que ardia, um ser que estava em chamas, vamos colocar assim, na visão do profeta Isaías. E por que será? Vamos entender um pouco. Esse ser está diante do altar de Deus, um altar purificador. E sabe o que é mais interessante aqui? Esse ser celestial, ao observar que o profeta Isaías sente-se impuro por estar vendo uma visão do próprio Deus, este ser celestial, ainda que ele consumisse, ainda que ele ardesse em chamas, ele não pega a própria chama para purificar o profeta, mas vai até o altar do Senhor. Com uma tenaz, ele também não toca diretamente no altar, mas com uma tenaz, ele pega um pouco da chama do altar e toca com essa chama nos lábios do profeta Isaías. Sabe o que essa palavra nos ensina? É que seres celestiais entendem quão grandiosa e gloriosa é a presença do Senhor. E eles sabem de forma convicta que a única chama que purifica o homem é a chama do altar de Deus, é a chama do próprio Deus. Então nenhum ser celestial vai pegar uma chama própria para purificar o homem.
ele sempre usará a chama do altar do Senhor. E outro ponto muito interessante aqui, nessa passagem bíblica também, é que esses seres, eles compreendem que eles não são dignos de adoração. O único digno é o próprio Deus. E quanto mais próximo estamos de Deus, mais purificados nos tornamos. E talvez você pergunte como eu me aproximo de Deus. Se aproxime pela palavra do Senhor. Leia a Bíblia Sagrada. Ore, fale com Deus. Tenha comunhão com Ele. Quando nós conversamos muito com uma pessoa, começamos a pegar o jeito dessa pessoa de falar. Começamos a ter o jeito de agir, começamos a pensar parecido. Então, quanto mais você se aproxima de Deus através da palavra dEle e através da oração, mais parecido você fica com Ele. Mas, Patrícia, onde você viu isso? A Bíblia nos mostra isso. Moisés, quando subiu ao monte e ficou ali falando com Deus e chegou a ver a sombra de Deus passar, a Bíblia nos diz que Moisés desceu do monte e o rosto dele brilhava como o sol. Ele não sabia, mas quem olhou para Moisés viu o rosto dele brilhante. Por quê? Porque ele se aproximou de Deus. Esta glória não estará mais sobre o nosso rosto físico e nem será coberto como Moisés teve que cobrir o rosto por causa do povo de Israel. Mas Paulo diz que nós devemos transmitir esta glória para o mundo. Que o mundo possa ver em nós o brilho de Deus. Que o mundo possa ver em nós a glória do altar de Deus. Então se aproxime de Deus, comece agora. Comece hoje a se aproximar do Senhor. Ele está pronto a te ajudar. Nenhum anjo é maior do que Deus. Eles são seres celestiais que também adoram ao Senhor, mas estão tão próximos de Deus que a glória do Senhor brilha neles. Que essa glória brilhe em mim e brilhe em você, mas que brilhe para salvar outras vidas, para mostrar ao mundo quão glorioso é o nosso Deus. Essa é a palavra de hoje e eu espero que ela seja uma grande motivação para você ir além e para se aproximar mais ainda do teu Senhor.